Abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Eu estava pregando em Campo Grande, certa feita, não lembro mais o tema, mas quando eu terminei a pregação, chegou uma senhora. O culto estava sendo transmitido pela rádio da igreja. E aquela senhora disse que estava decidida a cometer suicídio, quando ela ligou o rádio, porque ela não queria que os vizinhos ouvissem o barulho da agonia da morte. E quando ela ligou o rádio, estava passando exatamente a pregação sendo transmitida em tempo real. Ela largou tudo em casa, veio para a igreja, chegou no finalzinho do culto e aceitou a Jesus como Salvador da sua alma. Então há milagres de Deus para a sua vida, amém? Segundo Reis 5, versículo 1 a 10 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, lhe mandou um recado, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Quem diz amém? Se é pela fé, diga assim: eu recebo esta palavra para a minha vida. Agora diga comigo: Senhor Deus, fala comigo, e eu te darei a honra e a glória para sempre. Amém. Deixa eu começar te lembrando: a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Os aplausos são para Ele. Os aplausos são para Ele. Não aplauda o pregador,
Porque a bênção que for liberada sobre a sua vida hoje, com certeza não foi o pregador quem liberou. Eu já disse para os irmãos que eu sou apenas o garçom. Eu venho com a bandeja e sirvo você. Mas o chefe, quem preparou o prato, foi o Espírito Santo. E o prato é maná. Diga comigo, o prato é maná. O que é que significa isso? Estudiosos dizem que o maná no deserto tinha o gosto que o judeu imaginava na sua mente. Ou seja, o maná atende à necessidade pessoal, individual de cada um. E o Espírito Santo sabe qual é o sabor do prato que você precisa nesta noite. Eu quero falar hoje sobre 7 coisas que você precisa conhecer para vencer na vida. Sete coisas que você precisa conhecer para vencer na vida. Nós estamos numa campanha que todos os anos nós fazemos, enchendo os cestos. A palavra é sim uma palavra de bênção, de estímulo, de força, de fé. Mas ela só poderá gerar resultado na vida de cada um de nós se nós entendermos que a palavra não é um passe de mágica. A palavra é um livro de princípios, de ordenanças, de normativas. Quando nós entendemos, cremos, seguimos, obedecemos, Deus tem o compromisso de fazê-la cumprir-se na nossa vida. Se nós apenas recebemos a palavra e vamos para casa empolgados, mas não colocamos em prática aquilo que ouvimos, é só mais um sermão. Muda nada. Se colocarmos em prática, muda tudo. A Bíblia Sagrada é um livro de vitoriosos. Ela não esconde a derrota ou as derrotas de alguns dos seus heróis, mas ensina para quem quer vencer a trilha da vitória. O texto que nós lemos, regra geral, é um texto bastante conhecido. Naamã é capitão do exército da Síria. A Síria era governada naquele tempo por Ben-Hadad II, um dos reis mais poderosos da história. A Síria era o império nessa época. O rei de Israel era Jorão. E Eliseu é o homem que está exercendo o ministério em tempo de conflitos. A nação de Israel havia se dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era chamado de Israel e o Reino do Sul era chamado de Judá. A capital do Reino do Norte era Samaria e a capital do Reino do Sul era Jerusalém. O Reino do Norte, indiscutivelmente, sofre mais incidências de desvios espirituais, de apostasia. Neste tempo, Eliseu era o homem que exercia o ministério tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul.
E o seu ministério ainda se estende a Moabe e a própria Síria. Nós vamos observar nesse texto um pouco do contexto de Naamã e como Deus transformou a lepra de Naamã numa experiência de milagre. Toca no vizinho de leve e diz para ele: Deus, fala com vontade, Deus vai transformar a tua dor em vitória. Esta é a promessa. Esta é a garantia. A palavra Naamã significa deleite, prazer. Se existem algumas coisas que eu devo aprender ou conhecer para vencer na vida, quero aprendê-las. E a primeira coisa que você precisa, mantenha a Bíblia aberta se você puder, pega a caneta se você aceitar riscar a borda da sua Bíblia, a borda da página. A primeira coisa que você precisa conhecer para vencer na vida é a sua história. Você precisa saber quem é você. O texto bíblico começa trazendo para nós uma narrativa do currículo de Naamã. O versículo de número 1 diz assim: ele era chefe do exército do rei da Síria, era homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, era varão valoroso. O que está aqui é o currículo de Naamã. Quem é ele? Chefe do exército do rei da Síria, homem de muito respeito, varão valoroso. Quando nós lemos esse mesmo texto, a partir da linguagem bíblica do texto, dos textos mais próximos do que chamamos de originais, a expressão diz: era homem grande diante do seu rei e gozava de respeito diante do seu povo. A Bíblia das edições paulinas traz essa mesma expressão, dizendo que ele era homem de muito prestígio e que gozava do favor do rei. Você precisa entender que tão tola quanto a soberba é a ignorância. A soberba te eleva a patamares irreais, e a ignorância te tira dos patamares que são reais, ela te joga para baixo. Não conhecer você mesmo, não conhecer a tua história, não conhecer o teu potencial, não parar para pensar no que Deus tem feito em sua vida e através da sua vida, é uma perda na sua trajetória para vencer. As pessoas hoje simplesmente realizam, mas elas não param para ponderar o que foi feito, o efeito do que foi realizado, e de que forma isto influencia a vida das outras pessoas. Nós fazemos por fazer. Se você quer vencer na vida, parar para fazer autoanálise é uma regra, é lei. Se o irmão observar as biografias de Jesus, estou falando dos evangelhos, você vai perceber que Jesus sempre, depois de grandes realizações, se ausentava da multidão para meditar. O que é meditar ali? É pensar no que foi feito e planejar o próximo passo.
Se você quer vencer na vida, conhecer a sua história é imprescindível. Você negociaria a sua história de vida, a sua experiência de vida? Você venderia a sua essência? Numa das Olimpíadas, o atleta que estava em segundo lugar percebeu que o primeiro estava tão certo da sua vitória que relaxou, diminuiu o ritmo, começou a correr menos. E o que estava em segundo rompeu, passou dele. Mas na hora de chegar na linha na linha final, na linha de chegada, ele parou. E deixou aquele que estivera em primeiro passar dele e chegar em primeiro lugar. Terminadas as comemorações, o repórter perguntou para ele: o que foi que você fez? E ele disse: como assim? Você deixou ele passar. O que foi que você fez? Ele disse assim: quando eu chegasse em casa, o que eu diria para minha mãe? Mas você venceu. Ele disse: não, eu não venci. Ele perdeu o foco, perdeu a atenção. Não seria vitória, uma vitória roubada. Quem conhece a sua história e está disposto a honrar a sua história, não precisa da desonra para chegar primeiro. Quem conhece a sua história não precisa pisar alguém para subir no pódio. Quem conhece a sua história não precisa lesar alguém para alcançar êxito. Então, se você quer vencer na vida, conhece-te a ti mesmo. Para e pensa sobre você. De onde você veio? Quem você é? Para onde você vai? O que você pretende chegar? O texto começa falando sobre quem era Naamã. O escritor sagrado, quando fala de Jesus, conta a sua genealogia. Começa falando da sua história e da sua origem. E o fato é que quem esquece de onde veio, não sabe onde pretende chegar. Porque você é resultado da sua história. Alguém está tentando te convencer de que a sua história é vergonhosa. Você já quebrou, você já faliu, você já tropeçou, você fez besteira. Você, ovelha negra, cicatrizado, ferido, fracassado ou fracassada. Mas eu já disse aqui que as suas cicatrizes não são a sua vergonha. As suas cicatrizes são as suas credenciais. Elas te dizem quantas guerras você passou e sobreviveu, e Deus está com você para te levar avante. Então, se você quer encher o cesto, vencer na vida, para de achar que é apagando a história do outro que você constrói a sua. Cheguei num evento uma certa feita para comemorar 8 anos da história de uma igreja. O pastor que estava celebrando o aniversário só estava naquela igreja há 1 ano. Depois do culto, quando eu cheguei na sala da comemoração e eu vi lá um bolo escrito 1 ano, antes de partir o bolo eu o chamei e perguntei: mas a igreja não tem 8 anos? Mas eu estou comemorando apenas 1. Por quê?
A história não começou quando você chegou. Quando você chegou, a história já estava acontecendo. Você está tentando apagar a história de quem veio antes de você para fazer valer a sua. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você só chegou rápido porque alguém abriu o caminho durante 7 anos para você passar. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: você precisa conhecer a sua história. Por quê? Porque quando você não conhece a tua história e o teu potencial, qualquer um te domina. Mas quando você sabe os caminhos pelos quais já passou, você não se torna escravo de ninguém. Golias está desafiando Israel. Davi aparece e diz ao rei: eu irei e vou lutar com ele. O rei diz assim: Davi, você não pode. Ele é guerreiro desde a sua mocidade, você é uma criança. Davi diz assim: majestade, eu estava no campo, pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um leão e tomou um cordeiro. Eu fui contra o leão e o matei. Em outra ocasião, ó rei, eu estava pastoreando as ovelhas e veio um urso e arrebatou um cordeiro do rebanho. E eu fui contra ele com pedras e o afugentei. O Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse incircunciso filisteu. 1 Samuel 17. Quando você sabe por onde você já passou, você tem consciência de onde você pode passar. Ou seja, eu sobrevivi, então o Deus que me deu vitória ontem me dará vitória amanhã. Aleluia! Dá um toque no teu vizinho e diz para ele: você já passou por dias piores. Segunda coisa que você precisa conhecer para vencer na vida. Olha para mim, olha para mim. A segunda coisa que você precisa conhecer para vencer na vida é os seus defeitos. Você precisa conhecer os seus defeitos. Olha o que o texto diz no versículo 1. Naamã, chefe do rei da Síria, era homem grande diante do seu senhor e de muito respeito. No texto hebraico diz assim: e era herói de guerra, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Todos os homens têm um porém na sua história. Adão foi feito pelas mãos de Deus, porém pecou. Noé andava com Deus, porém bebeu o vinho da sua primeira plantação, embebedou e causou um transtorno na família. Abraão era amigo de Deus, porém disse que Sara não era sua mulher com medo de morrer. Moisés viu o Senhor face a face, porém feriu a rocha quando o Senhor mandou apenas tocar. Davi era homem segundo o coração de Deus, porém mandou eliminar Urias para tomar a sua mulher. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, porém negou o Senhor Jesus 3 vezes. Paulo, o apóstolo aos gentios, causou o maior impacto da história do cristianismo, porém foi perseguidor. Todo homem tem um porém.
O único homem que pisou na terra e não deixou porém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E justamente porque ele não deixou porém, ele escreveu na sua história portanto. Diga comigo: Jesus não tem porém, e escreveu na minha história portanto. Portanto o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem um porém. E para você vencer na vida, você tem que lembrar do seu porém. Por quê? Porque quando você lembra do seu porém, você não reincide, você não repete, você se fiscaliza, você vigia. Quando você lembra do seu porém, você para de se importar com o porém dos outros. Quando você lembra do seu porém, você aceita a correção, a repreensão, o conselho e a orientação. O problema é que tem gente na igreja que pensa que é anjo. É o camarada que toma tempo, que se preocupa em medir a vida dos outros. E é interessante que enquanto você cuida do porém dos outros, o teu porém está ganhando força. Sabe do que eu lembro agora? De uma história que uma vez um pastor muito antigo me contou. Ele disse que antigamente o camarada estava indo para a feira de jipe. E o jipe fazia lotação e levava pessoas. E tinha uma senhora na frente dele com um chale. Quem conhece chale, levanta a mão. As moças que conhecem chale, levanta a mão. Tem umas duas. E a senhora com o chale. E esse camarada malandro tirou o chapéu da cabeça, colocou a mão para trás segurando o chapéu, e ele começou a puxar o chale da senhora que estava à frente. Ele puxava o chale e colocava a mão para trás. Só que cada vez que ele puxava o chale e colocava a mão para trás, quem estava sentado atrás cuspia no chapéu dele. Ele puxava o chale à frente e alguém cuspia no chapéu atrás. Presta atenção: enquanto você está puxando o chale de alguém, outrem está cuspindo no seu chapéu. Para de fingir que você não tem defeito. Se você quer vencer na vida, reconheça os seus defeitos. Aceite as suas limitações. Reconheça onde você não pode e convide quem sabe mais do que você. Eu me assentei essa semana com técnicos, arquiteta, engenheiro, gente da área de iluminação, e falei com eles: eu quero isso aqui. Aí eu disse para eles assim: é o seguinte, eu sei a camisa que eu quero, mas quem costura não sou eu. Então eu sei o que quero, mas não sei como se faz. Aí cabe a vocês, dá licença que eu já fui. Se você não aprender a se utilizar de pessoas que estão preparadas nas áreas que você não está, você vai ficar travado. E tem gente que eu não sei, então não será feito porque eu não sei. Larga a mão de bobagem, porque você não é exclusividade no universo. E Deus não capacitou ninguém com todas as habilidades. Eu dependo de você. Você depende de mim. E é por isso que a igreja é um corpo, e é por isso que o mundo funciona. Então assim nós vamos avançando em vitória, e o nome de Jesus vai sendo glorificado.
Dá uma provocada de leve no seu vizinho e fala com ele assim: sinto muito, mas tu precisa de mim. Eu li Bill Gates outro dia. Bill Gates diz que na empresa dele ele tem reservas de vagas para preguiçosos. Quando alguém perguntou para quê, ele disse: porque o preguiçoso procura a maneira mais fácil de resolver um problema, porque ele não está disposto a quebrar a cabeça. Que os preguiçosos que estão aqui se convertam, porque lá é Microsoft, aqui é eclesia, igreja. No corpo de Cristo todos os membros têm que funcionar. Membro que não funciona está doente, queridão, tem que ser tratado. Mas se você quer vencer na vida, primeiro, conheça a sua história. Segundo, conheça os seus defeitos. Lembrei agora da moça. Sentou no aeroporto para esperar o voo. Comprou um pacote de batata. Colocou a batata do lado do assento. Abriu um livro. Começou a ler o livro e comer batata. Li o livro e comia batata. Daí a pouco senta um senhor do lado dela. E ele começa a ler o jornal. E enfia a mão no pacote de batata dela e come a batata. E ela pensou assim: mas é muito ousadia. Sei nem quem é, compra minha batata. O cara chega, senta do meu lado e come minha batata. E ela está lendo o livro comendo batata. E ele lendo o jornal e comendo batata. E ela por aqui, doida para dar um catinho de papo nele. Que cara mal educado, inconveniente, deselegante. Quando chamou o voo, ela levanta, pega a bolsa e entra no avião. Quando ela abre a bolsa para guardar alguma coisa, lá está o pacote de batata dela dentro da bolsa. Na verdade não era ele que estava comendo a batata dela, era ela que estava comendo as batatas dele. Enquanto você fica cuidando do porém dos outros, você está esquecendo do seu. Então, em nome de Jesus, faça uma análise, descubra suas limitações e caminhe, avance, se discipline. Jesus vai ser glorificado na sua vida. Diga amém. Terceiro lugar, para você vencer na vida, você precisa conhecer os elos de Deus perto de você. 7 coisas que você precisa conhecer para vencer na vida. Primeiro, conheça a sua história. Segundo, conheça os seus defeitos. Terceiro, conheça os elos de Deus perto de você. Olha para mim. Deus, em sua misericórdia, sempre coloca perto de nós alguém ou alguns para serem elos da sua provisão na nossa vida. Deus sempre coloca pessoas para serem bênçãos na sua vida. São pessoas anônimas, às vezes, sem interesses quaisquer. Não estão perto de você porque precisam de você. Não estão perto de você porque querem algo em troca. São pessoas que Deus colocou ali para no momento certo ser a provisão de Deus na sua história. Preste atenção, quando você estava no ventre da sua mãe, outros meninos também estavam no ventre das suas respectivas mães. E Deus já estava definindo qual seria a função de cada um deles na sua história e qual seria a sua função na história de cada um deles. E você já percebeu que tem pessoas que cresceram com você, são seus parentes, brincaram de futebol com você, de baleado com você e sumiram. E de repente chega alguém do nada que você nunca viu, não é parente teu, e
encosta em você, se torna teu amigo, e você começa a construir uma história com aquela pessoa. Eu estou falando de instrumentos que Deus levanta para ser teu amigo, teu sócio, teu conselheiro, teu mentor, teu mentoreador. Gente que vai te abençoar sem você precisar pedir. Eles vão estar lá só porque Deus disse assim: eu te coloquei aqui para você ser bênção na vida desse homem aqui, no devido tempo. Você consegue entender isso ou não? Você consegue identificar pessoas que Deus colocou como elo da provisão na sua vida? Olha a menina, versículo de número 2: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Sabe o que é interessante? Versículo 3: e ela disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. O que é extraordinário é que, embora a lepra fosse uma doença contagiosa, a lepra de Naamã não contagiou a menina, mas o amor da menina, a solidariedade da menina contagiou a Naamã. Essa pessoa que Deus colocou para ser elo da provisão divina na sua vida, tolera a sua chatice, não tem obrigação nenhuma com as suas birras, e está lá. Quando você explode e xinga Deus e o mundo, essa pessoa cala a boca, e quando você mais precisa e menos espera, ela está lá. Elo da provisão divina. Chorei porque lembrei agora de um amigo, pastor Jailton. Eu conheci Jailton fazendo campanhas de jejum e oração pela sua cura, passando noites e noites de vigília para ser curado da sua cegueira. Eu mesmo fiz com ele dezenas de vigílias para o Senhor restaurar a sua visão. E no dia que eu entrei numa luta sem tamanho, e que era uma luta que veio para me matar, Jailton disse assim: Brandão, eu falei com Deus que se Ele precisar escolher entre a tua vitória e a minha cura, Ele esqueça a minha cura e te dê a vitória. São elos da provisão divina. Eu não acho que Deus precisa escolher entre a minha vitória e a cura de Jailton, mas entendo que quando alguém se dispõe a tal nível, é porque Ele está colocando a tua vitória em linha de prioridade. E é preciso você entender que tem uma mãe na sua história, tem um marido na sua história, tem uma esposa na sua história, tem um desconhecido anônimo que ora por você sem saber quem você é. Tem gente para quem você nunca deu carona, e esse alguém passa a noite de joelhos por sua causa. São elos de Deus, são pessoas que estão segurando na mão de Deus e na tua. Elas cansam desse esforço, mas sempre que você precisar de socorro, elas estarão na posição por sua causa para lhe abençoar. E é interessante que às vezes essas pessoas só vão aparecer na sua vida uma vez, vão te dar só uma ideia, e essa ideia vai definir tua trajetória. Vão te dar só um conselho, e esse conselho vai mudar o rumo da tua vida. E só a eternidade revelará o quanto elas foram importantes para você. Então descubra quem são os elos de Deus na sua vida. Descubra e valorize. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: Deus colocou alguém para lhe abençoar.
E olha, selecione as pessoas que vão na sua casa. Se livre dos parasitas. Gente que só suga você, gente que não soma. Mande as carpideiras irem embora. Já falei delas aqui N vezes. Quem são as carpideiras da Bíblia? Profissionais do choro, que ganhavam dinheiro para chorar o luto alheio. E quando Jesus chega na casa de Jairo e diz assim: saiam as carpideiras, cai fora daqui. Diz para o teu vizinho aí: não há milagre onde há murmuração. Por isso que Jesus manda a carpideira embora. E as carpideiras riem dele e ele manda embora. Por quê? Porque não serve para ficar perto de você quem depende da sua dor para comer amanhã. Não serve para ficar na sua empresa quem depende da tua miséria para crescer. Não merece a sua amizade quem celebra a tua angústia para se sentir feliz. Se afaste e descubra os elos de Deus. Diga comigo: Senhor, faz de mim uma bênção na vida das pessoas. Vamos terminar? Pode parar aqui? Quarto lugar. Quarta coisa que você precisa conhecer para vencer na vida: procure as pessoas certas. Procure as pessoas certas. Não conta teu problema para gente errada. Amanhã está na internet. Não conta tua angústia para a pessoa errada. Amanhã ela começa a conversar na cozinha de casa com todo mundo ouvindo. Não conta o teu porém para quem não pode te ajudar no milagre, porque ele vai dizer para os outros que por baixo da sua armadura tem uma lepra. A menina disse assim: quem dera que o meu Senhor estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, e ele o curaria da sua lepra. Naamã vai conversar com o rei da Síria, e o rei da Síria faz uma carta para quem? O rei da Síria fez uma carta para quem? Para o rei de Israel. A menina falou que era para Naamã estar diante do rei ou diante do profeta? Diante do profeta. E a Bíblia diz que Naamã chega em Israel, em Samaria, e vai ao palácio real, e lá está a carta: eis aqui, eu te envio Naamã, meu servo, para que tu o cures da lepra. O rei de Israel disse assim: ele ficou doido, ele está a fim de confusão, quer uma guerra, e não achou justificativa para a guerra, e me manda um doente para eu curar. Eu porventura sou Deus? E o profeta manda um recado para o rei dizendo: por que rasgas as tuas vestes? Manda ele aqui em casa e saberá que há profeta em Israel. Às vezes nossos problemas demoram de resolver, porque a gente procura ajuda de pessoas que não pretendem ajudar, pretendem enfraquecer, pretendem lhe sugar. Você coloca perto de você gente que não quer que você vença, pelo contrário, quer ver a tua derrota. Se você quer vencer na vida, procure as pessoas certas. Não basta fazer reteté, não basta ter boa eloquência, não basta falar línguas estranhas, não basta, é preciso ter caráter, maturidade, para não lhe colocar em enrascada. Não basta ser rei, é preciso ser profeta. Não basta ter posição, é preciso ter unção. Porque é a unção quem faz a diferença na vida do homem e da mulher.
Faça uma análise ao seu redor. Comece a averiguar se as pessoas que andam com você, se as pessoas com quem você conversa, se as suas amizades são as pessoas certas para estarem com você. De vez em quando a senhora não dá um cata lá no armário e não tira prato velho que já quebrou a borda, xícara velha que já quebrou a asa, garfo velho que já amassou a ponta, colher velha que já empenou o cabo. Chega no guarda-roupa e faz uma separação, aquela roupa que não entra mais nem com oração. Tem gente que ainda veste a vácuo. Aquela roupa que é para ser uma saia, mas está na altura do umbigo. Aí você diz, não serve mais, e separa. De vez em quando faça uma análise das suas relações. Você é um imã. Diz para o teu vizinho, você é um imã. O imã não escolhe os metais que ele atrai. Ele atrai parafusos, pregos, porcas, ruelas, novas e enferrujadas. De vez em quando tem que tirar aquilo que serve e o que não serve. Então faça uma análise da sua vida. Estou sendo chato, radical? Estou. Mas eu estou falando que você vai vencer na vida. E para vencer na vida você precisa descobrir o elo de Deus perto de você. E para você descobrir o elo de Deus perto de você, você precisa se livrar daquilo que não serve, que não é bênção. Diga comigo, eu profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa, vitória. Eu declaro, em nome de Jesus, o afastamento de tudo e qualquer coisa que não é bênção, e declaro a chegada de bênçãos sobre a minha vida, em nome de Jesus. Quinto lugar, para vencer na vida, dê atenção às vozes simples perto de você. Vou repetir. Dê atenção às vozes simples perto de você. O profeta olha para Naamã e diz assim: vai, lava-te no Jordão. Naamã diz assim: quem ele pensa que ele é? Não são Abana e Farpá, rios de Damasco? Por que eu vou me lavar no Jordão se eu tenho rios limpos na minha cidade? Os servos de Naamã olham para ele e dizem assim: meu pai, meu senhor, se ele te ordenasse uma coisa mais difícil, tu não farias? Quanto mais mergulhar no rio Jordão. Tu não já saísse da Síria para cá? Não trouxesses ouro, prata e roupas festivas? Não é mais difícil a viagem? Quanto mais mergulhar, vai lá e mergulha. Conselhos simples podem fazer um diferencial extraordinário na sua vida. Quando o Senado estava discutindo direitos dos idosos, e um dos senadores estava combatendo alguns dos direitos que estavam sendo apresentados no projeto de lei, outro senador tomou a palavra e disse: Sua Excelência,
o senhor tem um velho em casa? E aquele senador disse: não. Então o primeiro senador continuou: então adote um. Você já parou para ouvir seu avô falando? Errado, confuso, repetindo as palavras, mas te ensinando lições de vida? Seu pai é arcaico, sua mãe de outra geração, óbvio, não é tão inteligente quanto você. Por quê? Porque você sabe mexer em computador? Porque você sabe mexer com celulares? Já parou para analisar que tem gente que senta do teu lado que não é doutor, não tem anel, não tem posição social, mas uma palavra desta pessoa pode ser a resposta que você está pedindo a Deus. Dê atenção às vozes simples perto de você. Não vire as costas enquanto alguém fala. Não negue um abraço, porque num abraço pode estar vindo o milagre. Não esconda um sorriso, porque num sorriso pode estar vindo uma palavra profética. É que nós somos muito condicionados. A gente só crê que Deus está falando se o camarada chegar, der duas sapateadas e dar uma pipocada de línguas estranhas com a voz mais grossa. Aí a gente para e diz: Deus vai falar. E tem gente que chega perto de você silencioso, falando baixo, sem chamar atenção, e apenas te diz uma palavra, e esta palavra é a resposta de Deus para você. Então, porque você é chefe na empresa, não pode ouvir a orientação, a sugestão de um subordinado? Para, desce um pouquinho. O cesto vai encher. Mas para o cesto encher, você precisa de algumas orientações. Esses dias eu lembrei de algumas orientações que o meu avô me deu, sentado num banquinho tirando leite de uma vaca. E parecia não servir para nada, e eu ouvia por educação, porque meu avô estava falando e eu não podia virar as costas e sair correndo para brincar, porque eu fui ensinado que quando os mais velhos falam, você fica quieto. E esses dias pastoreando vocês, e sem saber que direção tomar numa situação, o conselho que meu avô me deu no curral era a palavra da atitude que eu tinha que tomar. Provoca seu vizinho e diz para ele: preste atenção nas vozes simples perto de você. Vou concluir. Nem sempre Deus vai aparecer a você no formato do sol. Nem sempre o anjo que vai bater na sua porta vai estar vestido de vestes brancas e com rosto resplandecente. Esta madrugada eu estava ouvindo uma pregação, o pastor Benhu pregando. E ele contou o testemunho de um amigo dele, do Rio de Janeiro. Salvo engano, irmão Wilson, dono de uma imobiliária. Irmão Wilson faliu, quebrou para não prestar. Não tinha dinheiro para botar gasolina no carro, não tinha dinheiro para comprar comida. E ele estava com a esposa dentro de casa lamentando da situação, e de repente a campainha toca. Quando ele abriu, um mendigo mal cheiroso, fedido e ferido, e o mendigo disse: tem comida aí? E ele disse: é só o que faltava, não tenho comida nem para mim, mendigo na porta.
E o mendigo disse: me dá um pedaço de pão. E ele disse: tem comida não, amigo? E na hora, Jesus falou com ele: coloque ele para dentro e dê o seu almoço. Ele fechou a porta, foi para a mulher, chegou lá e falou assim: Veranda, nome dela. Estava quase cochilando ouvindo a pregação, mas peguei. Veranda, Deus está mandando botar o mendigo para dentro da comida. A mulher falou assim: Deus está mandando, coloca para dentro da comida. Ele colocou o mendigo para dentro, e quando o mau cheiro cobriu a casa, o Senhor falou com ele assim: dê banho nele. Ele disse: eu? Dê banho nele. E ele botou o mendigo dentro do banheiro, despiu o mendigo e começou a dar banho. E o Senhor falou com ele: faça a barba dele. E lá vai ele virar barbeiro, tirando a barba do mendigo, e a água suja caindo no ralo, e ele sem entender nada. Quando terminou, o Senhor disse para ele: dê sua roupa para ele. Ele chegou para a mulher: Jesus está mandando eu dar uma roupa para o camarada, pega lá no guarda-roupa. A mulher foi lá, pegou, deu, vestiu o mendigo. O mendigo comeu, mas comeu com força, comeu com vontade. Quando terminou de almoçar, o mendigo disse assim: eu preciso ir na rodoviária que eu vou viajar, o senhor me leva? Ele disse que olhou para a mulher, o testemunho, olhou para a esposa e fez assim: a gasolina vai, mas não volta. Só volta se a gente sair pegando as banguelinhas todas que tiver. Aí o Senhor falou com ele: leva ele na rodoviária. E ele levou o mendigo na rodoviária. Quando ele chegou na rodoviária, o mendigo disse assim: eu não tenho o dinheiro da passagem. Aí Jesus falou com ele: pega o dinheiro que você tem no bolso e compra a passagem dele. Ele falou: mas Jesus, o dinheiro que eu tenho no bolso é o único, é a garantia do café da noite. A mulher disse: Wilson, não é assim que a mulher fala? Wilson. Comprou a passagem, deixou o cara no pé do ônibus e saiu. Quando ele vai saindo da rodoviária, ele falou assim: Fernanda, espera um pouco, deixa eu ver o que esse cara vai fazer. Deixa eu ver se ele vai embarcar. Quando ele virou, o mendigo não estava na porta do ônibus. Estou contando carochinha, sei quem testemunhou, portanto estou repetindo com consciência de onde veio. Ele correu no ônibus, entrou no ônibus e não viu o mendigo dentro do ônibus. Quando ele saiu na escada, ele falou com o cobrador: eu deixei um camarada aqui agora para embarcar com vocês, e ele sumiu. E o camarada disse: não, eu vi o senhor e vi sua esposa, não vi mais ninguém. Não, mas eu trouxe alguém para embarcar, eu comprei a passagem. Não, só estava você e sua mulher. E ele foi para casa sem entender nada. Cuidado para não faltar gasolina. Quando ele chega em casa, com alguns minutos, a campainha toca. Quando ele abre o portão, uma irmã que há meses não ia para a igreja, porque ela estava com câncer em estado terminal e ela não saía mais da cama. Quando ele abriu a porta e viu a irmã em pé, fraca e emagrecida, ele disse: mas minha irmã, você aqui, você não está mal, você não está nem levantando. Quando ele terminou de falar, o Senhor tomou a irmã em profecia e disse assim: porventura eu não te coloquei à prova quando eu mesmo estive na tua casa hoje pela manhã e pedi o teu almoço? Eu te digo, porque tu cuidastes de mim, amanhã eu te abro uma porta. No outro dia, ele recebe uma ligação de uma multinacional querendo implantar um campus no Brasil. O dízimo dele foi R$1 milhão. Não, você não entendeu. O cara estava quebrado, falido,
sem dinheiro de botar gasolina, e de um dia para o outro Deus abre uma porta, que o dízimo dele foi R$1 milhão. O que eu quero te dizer, não fique esperando Deus na porta montado num cavalo branco. Ele pode chegar da maneira que você não espera. Nem sempre o seu milagre vem em forma de estrela, às vezes ela vem em forma de cruz. Mas pode ser milagre. Diz para o seu vizinho, mas pode ser milagre. Vamos terminar. Sexta coisa que você precisa conhecer para vencer na vida. Já estou parando. Aceite os caminhos de Deus. Vai e te lava no Jordão. No Jordão? Eu? Não são porventura Abana e Farpá rios mais limpos do que o Jordão? Por que eu devo mergulhar no Jordão se eu tenho Abana e Farpá? Ei, você tem asfalto, mas se Deus lhe mandou ir pela estrada de terra, vá pela estrada de terra. Você tem cadeira, mas se Deus lhe mandou ficar em pé, fique em pé. Não tem cadeira, mas Deus lhe mandou sentar, sente no chão. Aceite os caminhos de Deus. Quanto mais você contestar, mais tempo durará a sua lepra. Deus está lhe ensinando o caminho. Jordão, mergulha no Jordão. Mergulha no Jordão. Não importa se você tem caminhos melhores, vá pelo caminho que Deus lhe orientou. Mas eu não entendo. E quem disse que é para entender? Eu não entendo meu pai, muitas vezes. Não entendo minha mãe, muitas vezes. Vou conseguir entender Deus. Mas nesse caso, quando o assunto é Deus, vá para o Jordão. Diz para o seu vizinho, vá para o Jordão. Aceite os caminhos de Deus. Para de contestar Deus, de argumentar com Deus. Eu acho interessante. Eu já vi crente dizendo, estou numa briga com Deus. Numa briga com Deus? Deixa eu lhe apresentar ele, rapidinho. Vou lhe apresentar ele, rapidinho. Ageu diz assim, quando ele se levanta, os montes se aplainam, e se ele se ira, as rochas derretem. Fala sério, quer sair no braço com Deus? Pergunta aí para o seu vizinho, quer sair no braço com Deus? Vou falar só mais uma coisita dele, só mais uma coisita. Eu chamo os raios pelos nomes. Eles se apresentam a mim e dizem-me, eis-nos aqui. E eu digo para eles, não caia em Feira de Santana, não caia em Salvador, caia no deserto e nos oceanos, para que não haja mortandade sobre a terra. Para de bobagem, ninguém contende com Deus. A Bíblia diz assim, quem contendeu com Deus e teve paz. Aceite o caminho de Deus e você chega.
Toca o vizinho e diz para ele: aceite o caminho de Deus. Fica aí brigando com Deus. Eu ouvi um dia um pregador, fica de pé por favor, vamos terminar. Eu ouvi um dia um pregador dizendo assim: levei Jeová no canto da parede. Tá, tudo bem, são jargões. Eu não vou pegar o pé da letra. É preciso tomar cuidado com esses jargões. Na hora do jantar, ele me deu uma deixa, eu peguei o gancho. Só aquele negócio de levar Jeová no canto da parede, esquece. Você leva uma aranha. Jeová não. O nosso Deus está nos céus. Faz tudo que lhe apraz. Salmo 115. Sétima coisa que você precisa conhecer para vencer na vida. E eu oro contigo. Ofereça a Deus a sua vida. Vou repetir. Ofereça a Deus a sua vida. Eu vou repetir porque tem gente que não me ouviu. Ofereça a Deus a sua vida. Projeta para mim o versículo 17 e 18. Quando Naamã é curado da lepra, e ele volta para Eliseu, ele chega diante de Eliseu e diz: olha, eu vou voltar para a minha terra, e ao chegar na minha terra, eu terei que entrar no templo do Deus do meu rei com ele. Porque o meu rei, para se dobrar diante do seu Deus, segura na minha mão. Mas eu vou levar terra de Israel, e na minha casa eu vou edificar um altar ao Deus de Israel. E saiba, o Deus de Israel, que quando o meu rei se dobrar na casa de Rimon, diante de Rimon, e eu tiver que me dobrar com ele, eu estarei me curvando diante do Deus de Israel. O que isso significa? Que você não precisa desviar para trabalhar. Que você pode ser crente no seu trabalho. Que embora o ambiente seja hostil, você pode ser luz. Ai, pastor, estou enfraquecendo na fé, porque meu patrão invoca os demônios e faz macumba. Que fé é essa? Aí, meu pastor, eu não estou conseguindo manter a minha fé, porque as moleques que trabalham lá na minha empresa são tudo as moleques que não se vestem bem, tudo nua, e aí eu não estou conseguindo. Ô indivíduo, aprende com Naamã, que onde você estiver, não importa quem se dobre diante de Rimon, você se dobra diante do Deus de Israel. Diga comigo: a minha vida é propriedade de Jesus. Não consigo ser crente em casa porque meu marido não gosta de crente. Ora em silêncio, adora em silêncio, celebra em silêncio, seja luz. Ofereça a Deus a sua vida. Ofereça a Deus tudo o que você é. Ofereça a Deus tudo o que você tem. Pega o pacote de diplomas que você tem, de títulos e títulos, e diz assim: Jeová, estou jogando na fogueira do teu altar, consagrando a ti. Pega o conjunto de empresas que você tem, fazendas, carros, chácara, bicicleta, nada.
e joga no altar e diz: Deus, está tudo comigo, eu não vim sozinho. Tudo que é meu está comigo no teu altar. Ofereça-se a Deus. Eu quero orar com você agora. Diga para o seu vizinho: você vai vencer na vida. Diz para o vizinho do outro lado: você vai vencer na vida. Sobre Amanai, sobre Rei de Leganá, o tempo da sua derrota chega ao fim pelo poder da palavra profética, na autoridade do nome de Jesus. Se aproprie da palavra de Deus, movido pela fé. Em lugar de vergonha, duplicada honra. Em vez de luto, festa. Em lugar da insônia, o sono dos justos. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, creia. A palavra que procede desse altar não é a palavra do pregador. Eu estou profetizando sobre a sua vida a palavra que vem da parte de Deus. Reaja. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: reaja. Satanás está querendo enterrar você vivo. 31 de dezembro de 2014, eu preguei e profetizei para a sua vida e disse: tentaram te enterrar e esqueceram que você era semente. E quem enterra a semente e não mata, faz um favor. Diz para o seu vizinho: quem enterra uma semente e não mata, faz um favor. Porque quando a semente é enterrada, que ela tem a chance de germinar. E eu quero declarar em nome de Jesus e pelo poder da palavra nesta noite, que da semente que enterraram, Deus está fazendo brotar uma árvore frondosa. Você vai cantar esse louvor agora fazendo uma entrega a Deus. Eu quero lhe convidar para você fazer uma entrega a Deus. Eu quero lhe convidar para você aceitar Jesus como Salvador. In the silence, I hear your voice. Whispers of forever. A heartfelt choice to love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in a moment, our love will ignite. Não. Eu não estou convidando pessoas que na nossa linguagem não são crentes. Eu estou convidando crentes para aceitarem a Jesus como Salvador hoje. Porque você está na igreja, vem para a escola dominical, participa da Santa Ceia e você diz que a sua vida é de Deus, mas Deus só pode entrar na área que você gosta. E eu estou lhe convidando para você deixar Deus entrar nas áreas que você não gostaria que Ele entrasse.
Nas áreas que você não quer que Deus faça mudança, agora você vai aceitar Jesus como Senhor. Você vai dizer assim: Jesus, aquelas portas que eu fechei até hoje, eu estou abrindo. E diga para Jesus: a porta que eu não achar a chave, o Senhor pode arrombar a porta. Entra na raça, mas entra, domina a minha vida. Esse momento de louvor é um momento de entrega. E eu quero pedir, Espírito de Deus, produz algo diferente aqui nesta noite.